E defina o produtor em uma palavra. Produtor é um lutador, é um guerreiro, é um resiliente. Produtor, como a gente disse há tempo, lutador não é aquele que bate, é aquele que apanha e resiste. É a resiliência. O produtor, ele é isso, porque ele não pode se animar no primeiro sucesso e nem desanimar com os fracassos. Hoje o episódio é especial. Nós vamos conversar com um dos maiores produtores da nossa região. Um homem que construiu uma história sólida, com visão empresarial, coragem e muita gestão. Referência quando o assunto é produção de cebola e batata, mas que também atua forte na produção de cereais. Mais do que números, estamos falando de liderança, geração de empregos, impacto regional e visão estratégica. Porque no agro não é só quem planta mais que se destaca, é quem decide melhor. Hoje nós vamos conhecer a história, os desafios, as decisões difíceis, a gestão por trás de uma grande operação e, principalmente, o ser humano por trás da empresa. Seja muito bem-vindo, Marcos Rogério Boschini. Prazer estar aqui. Maravilha. Hoje, prepare aí papel, caneta e anote que o homem é bravo demais a conta. Um recado muito importante, estamos em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify, Kawaii, Instagram, enfim, todas. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu comentário, o like e compartilhe com várias pessoas. E faça parte da nossa comunidade. Bom, Marcos Rogério Boschini, como que eu posso te chamar? Como você gosta de chamar? Marcos Boschini, tá bom. Marcos Boschini, maravilha. Aqui eu já inicio com uma pergunta forte. Se o Marcos Boschini tivesse que começar do zero, mas com o conhecimento que você tem hoje, o que você faria de diferente? Tudo. Tudo? Tudo, quase tudo. A única coisa que a gente tinha quando a gente começou era coragem e responsabilidade. Sim. Porque eu, basicamente, comecei do zero mesmo. Do zero mesmo. Eu brinco, conto minha história, eu cheguei em Brasília com um golzinho, metade meu e a outra metade do consórcio. Né? Mas eu trabalhava numa empresa, essa empresa entrou num processo de insolvência, em meados de 93 praticamente ela deixou de existir, era uma cooperativa. E alguns associados da cooperativa me chamaram para a gente começar uma empresa na área de HF. Eu ia fazer a parte da comercialização, onde eu fiquei por muito tempo. Né? E nós começamos essa empresa com algumas pessoas, mas depois foi se consolidando, alguns foram saindo e acabou ficando eu e um produtor que hoje é aqui de Formosa, o Nicolau. Sim. E nós tocamos juntos até 2018. Tá. A partir de então, eu... Tocou sozinho. Carreira solo. Mas você tá doido. Só aqui já é potência, só pra vocês terem noção do que vai acontecer. Mas vamos lá do início. O Boschini é de onde? Eu sou natural de São Roque. São Roque. Uma cidade do interior de São Paulo. Próxima a São Paulo. Próximo a São Paulo. Casado? Casado 2 vezes. 2 vezes. Filhos? Filhos, tenho 4 filhos. Maravilha. Hoje a sua família está envolvida na operação? Na verdade, eu tenho 2 filhos pequenos do segundo casamento, Sim. né? E minha esposa também é da área agrícola. E tenho 2 filhos do primeiro casamento. Um está nas operações das empresas comerciais e a menina está comigo no financeiro da fazenda. Ela que paga as contas. Ah, então maravilha. Acho que é o sonho, né, do pai ter a família envolvida na operação. Boschini, você é formado em... Eu sou engenheiro agrônomo, formei pela Universidade Federal de Viçosa em 1987. 1987? Sim. Tá. Então, vamos lá. Agora, voltando aqui para a história, você, em Brasília, começou a empresa, mas antes da empresa, você chegou a atuar para alguma outra... Não, eu trabalhava, trabalhei como assistente técnico. Assistente técnico. Sou agrônomo, trabalhei na área de extensão rural da Cooperativa Agrícola de Cotia, eu dava assistência na área de plantio de uva, nos projetos irrigados da Codevasf, do Vale do São Francisco. E eu fui convidado a vir para Brasília. Cheguei em Brasília em maio de 1992. Era um jovem, tinha 25 anos,
Não, na Bem época pra eu tinha construir. 27 anos, né? 27 anos quando eu cheguei em Brasília, 26 para 27 anos, eu assumi um cargo de gerência na cooperativa aqui e vim para a regional de Brasília, né? Que a cooperativa tinha escritórios em várias cidades do Brasil, Paracatu, Barreiras, enfim, no Brasil como um todo, né? Sim. E eu vim cuidar da unidade de Brasília. E em 93 a empresa deixou praticamente de existir. E nós iniciamos a empresa ADF. Então a ADF ela já nasceu em 93. Agosto de 93. E a ADF, no caso, começou você e um sócio? Nós começamos em 4 sócios. 4 sócios. Que eram ex-cooperados. Uhum. A cooperativa deu uma missão para mim como gerente. Não deixar que acabasse os trabalhos que ela fazia aqui. Que desse uma continuidade naquele trabalho que era a produção de HF e a comercialização. Sim. Então nós começamos a empresa comigo na área comercial, gerencial, e os produtores que plantavam alho, batata e cebola, né? E eu fazia a comercialização disso. Sim. Mas você sempre sonhou em atuar no agro? E essa vida você já sonhava desde criança? Não, eu passei a ter interesse no agro, que minha família não tinha nenhuma vocação agrícola. Nós éramos urbanos, uma cidade do interior de São Paulo. Meu pai trabalhava numa empresa de artefatos de látex e eu me interessei pelo agro com 15, 16 anos, prestei vestibular, passei e dei prosseguimento. Aí fui dar assistência técnica, comecei a aprender muito e fui chamado para fazer a área comercial e foi onde eu me encontrei, que na parte comercial a empresa cresceu. Aliás, a parte agrícola ela foi adquirida com os resultados da empresa comercial. Nós fomos comprando um pedacinho de terra, comprando outro, e aí fomos crescendo. Voltando àquela sua primeira pergunta, o que a gente fez de errado, né? Uhum. Nós errávamos em tudo no começo. A administração era muito por percepção, nós não tínhamos as informações que a gente tem hoje. As informações não eram tão em tempo real como são hoje. Hoje nós temos softwares, nós temos, enfim... Hoje a tecnologia avançou bastante, A tecnologia avançou, nos auxilia. Uhum. Naquele tempo era meio intuitivo, era meio no peito, né? Era no caderno mesmo, né? Sim. Então, a gente errou demais, errou em escolhas, erramos em variedades, erramos em locais de produção. Nós fomos para a região ali de São João da Aliança e Água Fria procurando altitude, porque a batata precisava de altitude. E regiões como Cristalina, como Padef, já estavam mais povoadas de outros produtores de HF. Então nós tentamos desenvolver uma região nova. Sim. Né? E começamos as atividades na área agrícola em 1996, numa área arrendada em São João da Aliança. Então tudo começou com uma área arrendada. Uma área arrendada em São João da Aliança. Em algum momento você já pensou? Não, pensamos em desistir. Eu acho que desistir mesmo eu nunca pensei. Mas várias vezes eu quase fui obrigado a desistir. Porque você chegava numa... Na verdade, o que acontece é o seguinte, existe uma frase muito comum em quem trabalha com HF, principalmente com batata. Diz que a batata não dá dinheiro, ela empresta. Então, teve anos que nossos resultados eram muito ruins. E não é que a gente pensava em desistir, a gente não tinha recurso para continuar, era difícil. Né? Mas a gente insistia, e ela emprestava de novo. E aí nós dávamos mais um passo. Bons, outros não. É exatamente isso. O que a gente diz de emprestar, que ela dá um resultado bom, você se capitaliza e começa de novo. E aí ela começa alguns anos ruins. E daí o seu caixa vai lá embaixo. Pois é, e assim sempre foi. Né? E não tem sido diferente ultimamente. Né? Sim. Aqui
Em todos esses momentos que a gente comentou agora, o seu sócio, ele estava presente. Mais presente que eu. Mais presente. Na verdade, o meu sócio, o Nicolau, ele cuidava, Nicolau Oyag, ele cuidava da parte de campo, né? Ele que desenvolveu a região, escolheu, enfim, era tudo, foi feeling dele. E eu cuidava da parte comercial. Sim. Eu ficava nas empresas dos Ceasas de Brasília, posteriormente nós compramos Campo Grande, Goiânia, né, que nós temos uma grande distribuidora dentro do Distrito Federal. E o Nicolau cuidava mais da parte de campo, e eu ajudava na parte administrativa. Nossas atividades aqui eram desenvolvidas através de um gerenciamento, de um agrônomo de campo, eles que conduziam a nossa atividade de campo. Eu ficava no comercial e o Nicolau na área das fazendas. E em 2018, depois de uma crise muito grande nos anos de 2017 e 2018, talvez a última grande crise da bataticultura, o Nicolau ele resolveu sair da sociedade por motivos pessoais, e acho que também ele era mais antigo na bataticultura do que eu, muito mais. Acho que ele cansou. Ele falou, não aguento mais essa gangorra. E nós estávamos bem no antipico mesmo. Nós estávamos bem no... momento bem delicado. Foram 2 anos, grandes empresas do setor pedindo recuperação judicial, do setor de HF, empresas de renome. E aí ele saiu, e aí eu toquei alguns anos com uma equipe de profissionais, e depois meu filho assumiu as empresas comerciais. Eu senti que ele já estava conseguindo operar bem, e eu mesmo voltei para a atividade na lavoura. E estou aí desde 2020, final de 23. Você fez uma pergunta do que você faria diferente, né? Aproveitar que o povo está com papel e caneta na mão aí, consegue pensar. Lá no início, o primeiro passo teria que ser assim. Não, eu acho que a gente tinha que ter profissionalizado mais desde o início, ter tido alguns cuidados em conhecer melhor a região, né? Trabalhar melhor a produção de sementes, né? Então, eu acho que nós erramos em querer fazer sem criar base. Nós tínhamos que ter feito um pouco mais a produção de semente, tínhamos que ter cuidado de a infraestrutura, para depois a gente partir para uma produção maior escala, né? Nós fizemos algumas vezes produções, tivemos boas produtividades e perdíamos na hora da colheita, do beneficiamento, por não considerar o regime de chuva da região, que é diferente. Chove um pouco mais do que outras regiões aqui, vocês sabem disso. Sim, se estende um pouco mais, ela vai embora um pouco mais tarde, tanto é que é uma região hoje muito boa para safrinha, porque ela vai embora um pouco mais tarde, mas para o HF isso é um problema. É desafiador. Né? E assim como ela chegar antes também, às vezes, em novembro, a gente se estendia a produção de batata para mês de novembro, que hoje não faço mais de jeito nenhum. Mas nós erramos muito nas escolhas das variedades, não ter produzido sementes de melhor qualidade e entrar produzindo em períodos que não eram os mais adequados, por não conhecer a região, por, enfim, erros mesmo de quem estava iniciando uma nova região, né? Mas tem coisa também que aprende na prática, não tem jeito, né? Nós aprendemos com os erros. Sim. Não só nós, mas outros bataticultores e o pessoal do HF da região também erraram junto conosco, né? Éramos todos aprendizes aqui. Sim. Naquela época. Né? Junto com o Nicolau, vocês plantavam quantos hectares? Nós chegamos a plantar 1.000 hectares de batata. 1.000 hectares de batata. 1.000 hectares de batata. Se nós tomarmos aí uma relação custo,
Batata é mais ou menos, 1 hectare de batata é pouco mais de 10 hectares de soja, em termos de custo, né? Sim. Então, só que aquela época, como eu disse, a gente entrava um pouco no verão, começava um pouco aqui no final das chuvas, entrava no início das chuvas, coisas que hoje, o que ocorre é o seguinte, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, o custo da batata, ele possibilitava você cometer alguns erros. Hoje não possibilita mais. O Nicolau, quando nós começamos, ele dizia para mim, Marcos, se a gente tiver produtividade e qualidade, nós não perdemos dinheiro. Portanto, nós temos que focar em ter qualidade e produtividade. Hoje, essa frase é ultrapassada. Porque hoje, mesmo você tendo qualidade e produtividade, você ainda corre o risco de ter um resultado negativo no fechamento. Porque nós saltamos de $6.000 o hectare para 12, 13 mil dólares um hectare. Então, praticamente dobrou o custo de produção. E o preço da mercadoria? O preço é o mercado. Ele não tem fundo e não tem teto, né? Então, o preço é o mercado. Então, por isso, hoje, o risco é muito maior. Então, você não pode errar a sua pergunta inicial, Sim, como você errava lá atrás. Sem a mínima chance. Você não pode errar. A gente continua errando, porque sempre, às vezes a gente acerta as respostas, vem o clima e muda as perguntas, né? Então, acaba que atrapalha tudo, né? Mas é assim, errando, aprendendo e seguindo, né? Vamos seguindo. Hoje, no geral, você planta quantos hectares? Bom, é como eu digo, assim, respondendo as perguntas desde o início, como eu cheguei, então, se a gente pegar o que a gente chegou aqui e o que a gente construiu nesse período, a gente teve um desenvolvimento muito grande, né? Nós partimos de 0 hectares, hoje a gente planta entre área própria e algumas arrendadas, nós estamos com 5.700 hectares de soja, 5.700. e isso aí numa área de 1.800 hectares irrigados, né? Com mais safrinha e tudo, nós passamos de 10 mil hectares de cereais no ano. E o HF nós reduzimos um pouco. Hoje nós trabalhamos aí com 600 hectares de batata e 120, 130 de cebola. Só. Alho, não mais. Não mais? Não. Por que não? Porque muita mão de obra. Você ter alho e cebola é uma legião de pessoas. Então a gente preferiu optar pela cebola, que o custo é um pouco menor, um pouco mais fácil. Sim. E não optar por... A batata hoje é 100% mecanizada. Hoje eu colho batata com 10, 12 pessoas, né? O que a gente gastava 100 há 4 anos atrás. Que evolução, 3, 4 anos atrás, hoje nós colhemos com 12 pessoas, né? Então, mas a cebola ainda não conseguimos mecanizar. Existe opções de mecanização, mas em contrapartida ainda prejudica muito a qualidade. Então nós estamos ainda estudando essa maneira de colher cebola. Mas hoje, se você coloca alho aí, você teria uma legião de pessoas e eu não... Dificulta muito o processo. Né? Dificulta muito o processo, enfim, acho que não é mais... Para mim, não é mais viável. Acho que só as duas tá bom. Tá ótimo, né, Bosquini? A verdade é que a legislação não deixa, né? Não ajuda nesse sentido. Na verdade, não é nem... A legislação hoje está difícil de conseguir pessoas, né? Hoje o recrutamento de pessoal está muito difícil. Muito. Então, tem pessoas que estão tendo problema também nas épocas de colheita de conseguir cumprir os prazos determinados antes da chuva, conseguir, porque você não tem gente. Né? E hoje tudo que depende de mão de obra dificulta e assusta muito, né? A legislação também ela é bem restritiva, a gente tem que respeitar a legislação. Se tem lei, a gente concorde ou não, a gente tem que cumprir. Tem que cumprir. Né? Então, o cumprimento dessas leis faz com que a gente seja mais cauteloso e use um pouco menos de mão de obra para evitar problemas. Né? Hoje a DF tem quantos colaboradores?
Nós temos em torno de 130 colaboradores hoje. E na época do HF, nós chegamos a 400. 400, reduziu bastante. Chegamos a 400 pessoas. Muita gente. E como é lidar com essa quantidade de colaboradores para você? Então, nós já temos, pelo tempo que a gente está no mercado, grande parte dos colaboradores são aqueles que vêm todos os anos. Nós trazemos pessoas da Bahia, norte de Minas. A gente já está enfrentando menos problemas hoje. Mas já esses problemas foram muito grandes, principalmente quando você troca de turma, porque cada vez que você volta ao local buscar o pessoal, muitos às vezes já foram para outras regiões, São Gotardo, Triângulo Mineiro, para um alho, para uma cebola, para uma cenoura, enfim. Sempre está rodando, né? Sempre está rodando. Você não consegue trazer sempre os mesmos. Mas nós temos, principalmente nas nossas equipes de beneficiamento, que são as que trabalham no beneficiamento da batata, da cebola, já tem uns 10 anos que nós conseguimos trazer todos os anos a mesma turma. Então tá mais fácil de trabalhar. Mas no campo sempre tem aquela rotatividade muito grande. Boschini, hoje você trabalha em outra escala, né? Um grande produtor. Se você pudesse atribuir aí duas coisas ao seu sucesso, né? Ao que você conseguiu construir, o que seria? Eu digo assim que eu tive... Não é o meu sucesso, a gente trabalhou muito. Sim. Nós trabalhamos demais. Tanto eu como os meus sócios, né, os meus funcionários, todos nós trabalhamos muito. Nós começávamos às 4h30 na Ceasa. E por um longo período, quem me acompanha sabe disso, acho que não poderia contar uma mentira aqui. Sim, não dá. Mas a gente trabalhava no Ceasa das 4 e íamos até meia-noite ou mais, às vezes, na máquina de beneficiamento que era lá em Brasília. Mas eu atribuo ao meu sucesso a oportunidade, meu sucesso não, que a gente, como eu digo, nós estamos melhor do que quando nós chegamos. Mas cada ano é um desafio. Sim. Hoje, por exemplo, você está enfrentando um, né? Nós estamos enfrentando muitos problemas na colheita agora de soja, mas o sucesso se atribuiu a pessoas que puderam ajudar a gente. Né? O Nicolau, que me deu oportunidade, meu sogro, depois, que comprou a parte do Nicolau na empresa. Então foi seu sogro que comprou a parte do Nicolau. O sogro comprou a parte do Nicolau da empresa, me deu mais uma... Porque eu comecei pequeno, né, Kess? Sim. Eu fui comprando, eu passei a vida inteira comprando. Eu era o menor na sociedade, em termos de participação. Sim. Então, eu ganhava um dinheirinho, eu comprava tantos %, um sócio ia sair, eu comprava o outro %. Quando o Nicolau saiu, meu sogro adquiriu para minha esposa, passou para minha esposa, meu sogro adquiriu e me ajudou também nessa transferência, quando ele me ajudou também a adquirir mais umas cotas e hoje nós somos parceiros em igualdade de condições, né? Mas tanto ele, então eu atribuo ao sucesso as pessoas que nos ajudaram nesse período. Então no final são sempre pessoas. São sempre pessoas, eu acho que o resto é resto. A gente precisa de pessoas. Concordo 100%, no final do dia são pessoas. E Boschini, como você concilia nessa questão de... Porque hoje você trabalha com uma operação muito grande, produção, família, você consegue conciliar tranquilo, que é um desafio. Aí tem que perguntar para eles, né? Mas a verdade é o seguinte, por mais sucesso que você tenha, se você fracassar na família, você fracassou em tudo. Eu penso assim, sabe? Sim. E não é fácil. Os meus primeiros filhos, do meu primeiro casamento, era uma época de construção. Então eu tive pouca contato com eles. Eu saía de manhã, voltava muito tarde. Hoje não, meus filhos são mais novos, a gente tem viaja mais juntos, a gente... Mas também é outra etapa, né? O tempo que a gente passa junto é outra realidade. Mas a gente tem que estar sempre investindo, apostando, orientando, porque o sucesso da gente passa pela família, né? Então Sim. A família tem que estar sólida. Um insucesso na família, ele custa muito caro. Então eu penso que a gente tem que
equilibrar isso aí. Não é fácil, porque vocês sabem tanto quanto eu que a vida na atividade agrícola, ela não é... Tem épocas que você não tem tranquilidade para nada. Você não dorme querendo que chova, dali a pouco você não dorme querendo que não chova, né? Então, é assim que funciona. Mas hoje tem uma facilidade que a minha esposa é do mesmo segmento. Já facilita bastante, já consegue te então, entender. Então, ela me entende e eu a entendo. Aliás, ela hoje conduz, após o falecimento do meu sogro, ela, a família dela, irmãos e mãe, conduz as atividades da família, né, que são muito maiores que a minha. Então, eu que tenho que entender ela também um pouco, principalmente nessa fase inicial, que ela está começando na gestão e operando, então, os dois... Mas aí é bom que um sabe mais ou menos as dificuldades do outro, né? Sim, facilita bastante. E família, 100%, com certeza tem que estar... alinhado. Bem alinhado e estruturado. Boschini, defina sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso é uma coisa muito, muito ampla, muito pessoal, mas eu acredito que o sucesso é exatamente você saber onde você quer chegar. E se você atingir isso com os componentes, com a família equilibrada, com os seus sonhos atingidos, eu acho que isso é um sucesso. O sucesso, a gente tem alguns amigos que dizem que quem tem um insucesso na família, um fracasso na família, nunca vai ser bem sucedido, né? Sim. Um insucesso na família, ele compromete. Então, acho que o sucesso é você ter definições de onde você quer chegar, para que você, quando atingir aquilo, se dê por satisfeito. E o restante em harmonia, em equilíbrio. Isso é sucesso. Paz. Paz. E sonho. Tem algum sonho que você ainda não conseguiu realizar? A gente nunca para de sonhar, né? Eu acho que o sonho é inato do ser humano. Sempre ele sonha em querer alguma coisa, em melhorar. Mas eu acho que o meu sonho é sempre estar fazendo melhor. Melhorando. A gente quer atingir um ponto de equilíbrio melhor. Então, o meu sonho é fazer melhor para poder deixar para os próximos, para os filhos, para os sucessores, uma empresa equilibrada, uma empresa estável. Então, esse é meu sonho, conseguir atingir uma estabilidade que os sucessores possam vir e dar continuidade. Esse é meu sonho hoje, chegar no fim de carreira, que não está muito longe. Você tem uma jornada aí pela frente. Enfim, deixar as coisas bem equilibradas, a família bem formada, todos sem nenhum tipo de problema. Eu acho que esse é o meu sonho, ter um equilíbrio entre trabalho, família e fazer a transferência do bastão com tranquilidade. Com certeza você vai conseguir. Amém. Dá para entender de toda a sua trajetória, né, até o momento, o quanto você é centrado, né, todas as decisões muito bem pensadas. Então não tenho dúvidas que você vai conseguir alcançar. Boschini, nós temos... Tem uma pergunta, cara, o que acontece? No AlphaCam prestou um serviço para você, certo? E a gente pôde perceber que você tem um olhar muito criterioso para o solo. Realizamos ali a amostragem e tal, mandamos para o laboratório, chegou, você fez questão de sentar e entender como estavam os seus talhões, como estavam os nutrientes. E hoje tem muitos produtores que negligenciam essa parte, né? Não sei se essa seria a palavra, mas não enxerga tanta importância no solo. Então, gostaria que você comentasse, né, a sua visão mesmo a respeito da gestão da fertilidade do solo. Qual a importância dela para o Marcos Boschini? Veja bem, eu estou participando das reuniões com vocês e com outras empresas também que nos assessoram na elaboração das análises, das recomendações. Primeiro porque fiquei afastado um bom tempo, então eu estou tomando ciência dos nossos solos hoje, né? E segundo porque eu acho que a base do sucesso
é o solo. O solo como parte integrante do sistema. Então nós temos que ter a fertilidade química, nós temos que ter a parte biológica do solo, para que você possa atingir altas produtividades. Então, por isso eu me interessei muito pelas análises químicas, físicas do solo, e estamos fazendo um trabalho muito interessante na parte de biológico e na parte de planta de cobertura, para que daqui a alguns anos nós tenhamos uma mudança no patamar de produtividade, que hoje eu não estou satisfeito. Nossa produtividade está sendo mantida. Na verdade, nos últimos 5 anos, se eu disser para vocês, nós tivemos produtividade acima da média somente na safra 23-24, que foi o ano que choveu pouco, e lá na nossa região, quando chove pouco é melhor, né? Chove bastante. É, que lá chove muito. Então, eu acho que nós, como os produtores de HF, nós colocamos no solo muita fertilidade química. Então, hoje a gente precisa trazer a parte microbiológica, a parte de planta de cobertura, né, para melhorar a parte de reciclagem de nutrientes, melhorar a parte biológica e melhorar a parte estrutural. A gente conseguindo isso, nós vamos ter condição de ter melhores produtividades. E é nisso que nós estamos focando. Por isso o meu interesse nas análises de solo, o pessoal dos biológicos, quando vem também, eu interrogo eles bastante. Mix de cobertura nós estamos colocando aonde a gente coloca, só fazendo um adendo aí na sua pergunta, porque eu tenho observado muito outras regiões, a propriedade da minha esposa, sim, que eles começaram com esse trabalho já alguns anos atrás. Inclusive eles foram quem começaram o sorgo com braquiária. Foi eles que começaram? Foi eles que começaram. Deram o nome até de Sistema Guaribas, que é a fazenda da minha esposa, ao sistema de sorgo com braquiária. Ninguém fazia. Hoje é recomendado, mas eles estão colhendo, eles começaram isso há 3 anos atrás, eles estão colhendo hoje os resultados em produtividade. Que é uma realidade já completamente então, diferente. Nós temos áreas que a gente arrenda para o plantio de batata e cebola. Sim. E havia um questionamento, arrendar para o HF, destrói o solo, faz isso. Gente, esquece. Nós pagamos o arrendamento para colocar uma alta fertilidade no solo do arrendante, do arrendatário. Desculpa, do arrendante. E, posteriormente, se ele fizer um bom trabalho com biológico, com planta de cobertura, ele vai ter uma produtividade altíssima. E é isso que nós estamos fazendo no nosso solo, tirando a intensividade do HF e fazendo um rodízio com planta de cobertura e cereais. Então, o solo é a base de tudo. Solo e o investimento nele é o que vai nos dar sucesso nas nossas produtividades. Então, hoje, a gestão da fertilidade, na sua visão, não seria um gasto, seria um investimento? Sempre foi, né? Sempre foi. E as consultorias nesse sentido de fertilidade e de, como eu disse para você, da parte biológica, vou continuar investindo. E preste muita atenção nesse detalhe. Questão que a gente tem que esclarecer bastante, porque nós do HF sofremos muito com isso. Sim. Por muito tempo houve essa dúvida, renda. Mas eu acho que hoje nada pode ser intensivo. Se você colocar milho, semente, você vai ter problema. Então, hoje, se você entrar com uma cultura de HF, posteriormente entra com uma gramínea, com uma braquiária, depois você entra com uma soja. Aliás, você tira uma safra de milho só com potássio, o fósforo já tem. Sim. Você faz uma braquiária, então você recupera aquilo. Com os biológicos que hoje nós estamos colocando, nematicidas, de fósforo, tricoderma. Todos eles, tricoderma. Então você vai extrair do solo melhores produtividades, já que o HF te entregou a fertilidade.
Então, logicamente, se você ficar HF, você não terá problema. Mas se você fizer uma rotação, né, adequada, é bom para todos. Bom para todos. Qual mensagem, né, uma palavra para o produtor que quer expandir, que quer crescer em área, que quer crescer? Essa é a palavra. O que você tem a dizer para esse produtor? Eu acho que hoje, assim, eu acho que a gente tem que ter uma boa gestão, né? Então, o produtor tem que ter hoje os números na mão, né? Para saber se dá ou não dá, né? E, além disso, eu creio que essa questão do solo, dos biológicos, da rotação de cultura e das plantas de cobertura, eu acho que o ideal hoje a gente tem que ter produtividade. Nós temos que ter custo controlado e produtividade. A gente vive dizendo, não adianta nada você gastar 70, 80 sacos de soja para colher 100. Sim. Né? Mas é um investimento que muitos têm feito. Mas eu acho que a gente tem que investir nessa parte, solo, fertilidade, biologia, planta de cobertura e ter produtividade. Hoje, a pessoa, para crescer, ela tem que estar num nível de rentabilidade aceitável naquela área que ela tem. Aí ela pode expandir. Enquanto não atingir isso, eu ainda não atingi. Eu venho tentando melhorar. No HF nós já temos níveis de produtividades muito bons, mas nos cereais a gente precisa evoluir muito. Nós temos que aprender muito com quem faz cereais aí há mais tempo. E nós temos dificuldades de solo também, nós temos áreas mais arenosas, nós temos problema com nematóide, que é uma consequência do próprio HF, que a gente tem que corrigir. Mas antes de crescer, nós temos que ter uma boa gestão e uma boa produtividade. E defina o produtor em uma palavra. Produtor é um lutador. É um guerreiro, é um resiliente. Produtor, como a gente disse há tempo, lutador não é aquele que bate, é aquele que apanha e resiste, né? É a resiliência. O produtor, ele é isso, porque ele não pode se animar no primeiro sucesso e nem desanimar com os fracassos, que vão ser muitos, e os sucessos também vão ser. É muito normal um produtor ter uma alta produtividade e não conseguir repetir isso nos próximos 3, 4 anos. É normal. Às vezes aquilo aconteceu por acaso. Sim. Então eu acho que hoje o produtor, ele empreender no Brasil hoje é difícil. É muito difícil. O Brasil hoje, você vê alguns países do mundo onde eles fazem de tudo para que o empreendedor tenha sucesso, facilitar a vida do empreendedor. No Brasil, infelizmente, dificultam a vida do empreendedor. Seja por motivos governamentais, seja por motivos trabalhistas, fiscais, enfim. Empreender no Brasil hoje não é uma atividade fácil. Então o produtor, assim como um empreendedor rural, porque não é fácil ser empresário também em outros segmentos. Todos têm suas dificuldades. O produtor mais, porque ele não controla todas as variáveis. Então o produtor é realmente um ser resiliente que envelhece mais rápido que os outros, porque é 24 horas por dia preocupado, né? Então eu acho que o produtor é um lutador. Ele é subsidiado em todo lugar do mundo por culpa única e exclusiva do risco que é a atividade. É um risco, a atividade de produção agrícola é um risco. É uma das poucas profissões que você quebra fazendo tudo certo. Vocês que andam em diversas propriedades devem ter tido notícia de chuva de pedra, ventos que derrubaram algumas hectares de milho. Aqui na região de Unai teve algumas propriedades que foram afetadas, mais de 1.000 hectares com uma chuva de granizo. Quer dizer, quem repõe esse prejuízo? E aposto que esse produtor tomou um baque, tomou um soco, sacode a poeira e o ano que vem está lá de novo. É isso aí.
Realmente é um lutador e merece o respeito de todo mundo. Isso que a gente tem que conseguir junto à sociedade. Sim. Porque, por vezes, o produtor é quem desmata, é quem usa químicos demais, né? Enfim, é quem não cuida da natureza, é quem, enfim, tudo que... E não é isso. Hoje o produtor rural mesmo, o profissional, ele cuida das nascentes, ele quer usar o mínimo possível de defensivos agrícolas, porque custa caro. Sim. Nós estamos investindo milhões, vocês sabem disso, em biológico, para poder usar menos químico. Cada dia está aumentando mais, né? E isso aí que nós temos que a sociedade tem que ter conhecimento. Isso às vezes não chega ao conhecimento da sociedade. Quando a sociedade entender que nós estamos aqui lutando para produzir o alimento deles, que muitos não sabem nem de onde vem. Sim. E o sofrimento que tem por trás daquilo, infelizmente, eles vão nos apoiar, e nós temos que quebrar esse paradigma. Produtor rural nada mais é que uma pessoa pouco mais resiliente que as outras em outras atividades. E mais uma vez merece o respeito, né? Sim. Bosquini, agora a pergunta de milhões, literalmente pergunta de milhões. Tenho certeza que as empresas pagariam para escutar essa resposta. O que você analisa na hora de fechar um negócio? Porque hoje as empresas querem te acessar, né? Os consultores querem fazer negócio com você, isso é fato. E o que você leva em consideração? É preço? É proximidade? É técnica? O que é? Que é assim, o segmento hoje, ele mudou bastante. Nós tínhamos há muitos anos atrás, que era produtor rural, era revenda, produtor rural e tal, né? Pois as empresas acessaram direto aos produtores rurais, enfim. Mas hoje, tem que ter um bom produto. Esse é ponto pacífico. Tem que ter preço, também é ponto pacífico. Ninguém vai comprar um produto similar com um preço muito mais caro que o outro. Isso é natural. Até a dona de casa faz isso todos os dias. Mas principalmente trabalho. Eu acho que a gente está junto, a gente recebe, a gente conversa com aqueles que se dedicam na nossa propriedade. Por isso que cada um se identifica com... Tem produtores rurais que se dão melhor com determinados vendedores, então, porque aquele que vai na sua propriedade, que sua, que procura alternativa em cima dos seus problemas, que leva informação a você e aos seus gerentes. Eu diria que um conselho que eu dou às revendas, às multinacionais, é que contratem profissionais capacitados. Porque o produtor, ele gosta de conversar com quem lhe traz informação, com quem agrega. Muitas vezes é normal você contactar com um vendedor que ele mal conhece do produto que ele está vendendo, né? Então eu acho que hoje o meu conselho e as pessoas que nos acessam, a gente faz essa segregação natural, mas é com aqueles que mais entregam trabalho para a gente. Informação, vão à propriedade, observam o produto que eles venderam, criticam, nos trazem novas metodologias, novas dosagens, enfim, aqueles que a gente percebe que trabalha, que dedica na atividade da gente e que conhece o que faz. Assim como você escolhe um dentista, como você escolhe um médico, você tem que fazer essa triagem, né? Quem você confia, em quem te dá o melhor retorno. Nós, como produtores rurais, nós somos acessados hoje, com toda a modéstia, às vezes, eu não atendo o telefone de todo mundo, não dá, é impossível. Muita gente procurando. É impossível. Então, aqueles que não estão na minha lista de contato, eu não atendo. A não ser que mande uma mensagem, eu gostaria de falar com o senhor, eu sou tal, aí a gente vai. Mas aqueles que já estão e aqueles que ainda não estão, a gente, acho que o conselho seria esse. Se informem e tragam para a gente informação. Informação
que gere resultado. Eu acho que isso é o que a gente tem que dizer às pessoas, às empresas, porque eu acho que o mais importante hoje é essa troca. Nós pagamos, nós compramos, nós usamos o seu serviço, mas em contrapartida... Tem que estar comprometido com o seu negócio também. Tem que estar comprometido com o nosso negócio. E nos trazer boas informações. Anotei, com certeza, para nós, sem dúvidas nenhuma, vamos colocar bastante coisa que você falou até agora. Na verdade, tudo que você falou é de extrema importância, vamos colocar em prática. Estamos caminhando para o final, Boschini. Pois bem. E todo mundo que senta nessa cadeira vai escutar essa pergunta que eu vou fazer agora. Pudesse pedir um conselho para uma pessoa que estivesse viva ou não, o que você perguntaria? O que você acha que essa pessoa te responderia? Na verdade, isso sempre a gente vai, como eu te disse, durante minha vida, eu gostaria de agradecer aqui as pessoas que andaram comigo. Colaboradores, funcionários, meus sócios, o Nicolau, meu sogro, minha esposa, enfim, meus filhos, todos que uma hora ou outra te dão um conselho, né? Ou que você troca uma informação. Mas se eu tivesse que fazer uma pergunta, como você disse, fazer uma pergunta, seria para os pais da gente, né? Eu gostaria de perguntar para eles, tá tudo bem até aqui? Era isso que vocês esperavam, né? Tá legal? Foi legal? Porque meu pai, há um tempo atrás, ele disse para mim e para minha esposa, minha missão até aqui está cumprida. Ele já estava com 88 anos, faleceu com 89, há um ano atrás, pouco menos de um ano. Mas eu gostaria de saber dele se ele está satisfeito com o que a gente se tornou, né? Porque na vida não é só dinheiro, sucesso. A gente tem que melhorar. A gente tem que ser uma boa pessoa. A gente tem que agregar para a sociedade. A gente tem que agregar para quem está perto da gente, para a comunidade que está perto. A gente tem que produzir resultado. A gente tem que colaborar, né? Então eu acho que conselhos eu peço hoje para todo mundo. Sim. Mas eu gostaria, se tivesse vivo, de saber daqueles que um dia projetaram alguma coisa para mim, se eles estão satisfeitos. Eu acho que eles diriam assim, vai mais devagar, está acelerado demais. Você comentou que ele era bem cauteloso, né, Boschini? Eles iam dizer, vai mais devagar, está muito acelerado. Eu acho que eles iam dizer isso. Na verdade, eu vou contar uma história rápida aqui. Sim. Meus pais nós nunca nos faltou nada, graças a Deus, era uma família classe média, o filho foi estudei universidade pública. Mas quando nós sentávamos na mesa aos domingos, sim, dentro do universo deles, meu pai e minha mãe diziam para mim assim, filho, estude para você conseguir um bom emprego. Né? Eles, dentro do universo deles e do mundo que nós vivíamos, conseguir um bom emprego já era um bom negócio. Eles nunca me falaram, estuda para você ser patrão. Sim. E ainda mais, eu acho que eles faleceram sem saber quantos empregos eu gero, o tamanho do negócio da gente. Eles sabiam que era grande, mas não tem informação do quão grande é, principalmente dentro da realidade deles, né? Então, hoje seria interessante perguntar para eles, vocês um dia acharam que ia ser assim ou não? Eu, mais ou menos... Rapaz, imagine seu pai falando, Marcos, seria isso. Eu falei para você estudar e arrumar um bom emprego, e hoje você estudou e está gerando bons empregos. Bons empregos. Isso é uma das coisas que eu acho muito importante. Não adianta a gente só reclamar das leis trabalhistas. A gente tem que gerar emprego, gerar renda e gerar crescimento. Esse é o nosso objetivo. Fazer diferença, né? A gente reclama do governo, lógico, eu tenho minhas preferências, todo mundo tem, mas eu acho que a gente tem que entregar a nossa parte. E isso, eu contei essa história da infância porque os pais da gente sonhavam que a gente
conseguisse um bom emprego, uma boa atividade, mas jamais que a gente empreendesse da forma que for. Eu creio que foi surpresa para eles. Você sempre acreditou que você ia conseguir? Hoje eu queria ter uns 35 anos de novo, para mim fazer tudo de novo, cara. Faria tudo de novo? Vontade que tem é grande, cara. Mas se você disser para mim que eu sempre acreditei que ia conseguir, não, a gente sempre tinha uma dúvida. Mas a gente nunca deixou de lutar, né? Sempre trabalhou muito. Trabalhou demais. Trabalhado foi. E Boschini, a gente literalmente agora é a última coisa que eu vou te perguntar, né? Esse podcast vai chegar para muitas pessoas. Isso é fato. Para muitas pessoas. E eu queria que você deixasse uma mensagem. Vamos imaginar que essa mensagem vai estar em todos os outdoors do mundo. E quando falar assim, Marcos Rogério Boschini, o que você quer ser lembrado? Qual a mensagem que você quer deixar? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar não é como eu quero ser lembrado. A mensagem, primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente nesse tempo todo, porque eu nunca construí nada sozinho. Sempre teve pessoas me ajudando. E Deus me ajudou, logicamente que nós tivemos alguns problemas, quem nunca teve, mas sempre colocaram pessoas boas ao meu lado, pessoas que me ajudaram, como eu citei, Nicolau, enfim, ao meu sogro que me deram apoio, a minha família, enfim, os meus colaboradores, todos me ajudaram. Mas eu diria, assim, para quem está começando hoje, é aquele negócio de ter sangue no olho. Eu diria, acredite, se você tem vontade, tem coragem, acredita e trabalha, que não tem outro jeito. Sem trabalho não tem sucesso. Isso é humanamente impossível você dizer para mim que um cara vai atingir um nível de sucesso. O nosso existem pessoas, sim, brilhantes, mas todos trabalharam muito. Então, se eu tivesse que dizer para as pessoas colocar num outdoor, seria tipo, confie nos seus sonhos e trabalhe. Trabalhe. Como alguns dizem, se você não quer se esforçar, diminui o sonho. Agora, se você quer sonhar alto, se esforce. Trabalho duro. Trabalho duro. Assim, eu acho que já falei em alguma pergunta que você me fez atrás, e tem várias pessoas aí que comprovam isso, nos anos 95, 97, por aí, nós chegávamos no Ceasa às 4h30 da manhã. E eu chegava em casa para dormir meia-noite. E não era uma vez, não, eram vários meses do ano. Na época da safra da batata toda. Tem uma história interessante que uma vez eu entreguei a nota no galpão de venenciamento da batata para um motorista, que às vezes ficam motoristas que vão para São Paulo e eles ficavam ali esperando frete. E quando não saía uma carga para São Paulo, nós carregávamos eles com batata para o Ceasa de Brasília. Para ele, pelo menos, ganhava o almoço e a janta, né? E era mais ou menos meia-noite, eu entreguei a nota para o motorista para ele ir para o Ceasa. A gente entregava a nota e um documento com quantos sacos estava indo, quanto de cada tipo de produto e tal. Ia junto com a nota. E quando era 4h30, eu bati no vidro do caminhão, que era normal a gente fazer isso, e peguei com ele a mesma nota que eu havia entregue à meia-noite. Meia-noite. Isso. Pode dormir. E quando foi à tarde, ele estava lá carregando para São Paulo, e ele me disse assim, aquele rapaz que fica lá no Ceasa é igualzinho você, é irmão gêmeo. E eu disse, não, era eu mesmo. Ele falou, não pode ser, era eu. Você me entregou a nota aqui porque você pegou ela lá de volta. Eu falei, não, porque é normal nós pegarmos lá a nota para poder fazer a entrada da mercadoria. Mas foi eu mesmo que peguei. Rapaz, o menino não dorme não aí. E já está aqui. Marcos Rogério Boschini, Marcos Boschini, quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Ok. Tá? Foi de muito aprendizado.
Pode ter certeza que anotei bastante coisa, vou executar. Você, para mim, para nós, para a Alpha Camp, é um espelho. E eu creio que para muitas pessoas que vão estar assistindo esse podcast. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, com muita saúde. Sucesso. Sucesso para vocês também. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu like. Até a próxima.